Estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente está iniciando a nossa primeira live para conversar um pouquinho sobre alguns assuntos bem interessantes. Atualidades, comportamentos psicológicos. Vamos conversar um pouquinho também sobre o meu livro, que eu estou lançando daqui a pouquinho. A gente tem muito papo bom para bater nessa sexta-feira à noite. E se você também gosta de uma resenha, assim como eu gosto de um papinho inteligente, então fica com a gente. Só para informar o pessoal, todas as configurações de privacidade dessa live, elas estão abertas. Então você pode compartilhá-la com seus amigos através do Instagram, tá? Convida seus amigos para ficar aqui com a gente, para bater um papinho, para a gente conversar um pouquinho nessa sexta-feira à noite. Eu estou vendo aqui que o Lauro e a Gisela já estão conosco aqui na live. Só me dá um retorno, Gisela e Lauro, e o pessoal que está na live também, o Rogério, se vocês estão me ouvindo e vendo bem. Escrevam alguma coisa só para eu saber que o áudio tá bom, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente ter uma comunicação bem legal durante essa live. Ótimo. A Gisela já está dando um ok aqui. Que tá tudo bem. Que bom. Ótimo, que bom. Então assim, pessoal, eu resolvi fazer essa live por alguns motivos, tá? Pra gente, enquanto o pessoal tá entrando, a gente já vai conversando um pouquinho, tá? Primeiro porque nós temos muitos assuntos para poder conversarmos durante esse período de pandemia, tá? Eu sou um profissional da psicologia em formação, tá? E penso que existem muitas demandas com relação a essa situação que a gente está vivendo, que a gente pode bater um papo e construir uma reflexão super legal para que a gente possa crescer como ser humano, tá? Segundo, porque é sempre bom bater um papo. E como está todo mundo em casa, é interessante também que a gente possa estreitar os nossos vínculos de amizade, de companheirismo, os nossos vínculos familiares e fortalecê-los durante esse período, tá? E terceiro, porque eu estou lançando daqui a pouquinho mais um romance erótico, né? Que graças a Deus está tendo uma crítica e uma aceitação muito boa. E é isso, a gente vai conversar e bater um papinho, tá? Então convido você a ficar conosco nessa noite de sexta-feira, onde a gente vai bater um papinho super legal, tá? Sem mais delongas, até porque a gente tem muito assunto e o papo com ela é sempre muito divertido, alegre, gostoso, agradável. Eu vou convidar a psicóloga em formação Gisela Ciolino, que é uma amiga muito querida, que disponibilizou aí um pouquinho do seu tempo para bater um papinho com a gente aqui, tá? Então eu vou chamá-la aqui para que a gente possa conversar. Ela já está na live? Para que ela aceite e converse um pouquinho com a gente. Oi, querido. Que lindo que tu tá! Que querida! Eu queria ter essa pele aí que tu tem. E é porque eu não estou fazendo a outra coisa, amiga. Você imagina se eu estivesse fazendo, né? Jesus. Mas a pandemia parece que tá te fazendo bem, hein? Mal não. Pois é, eu acho que são as coisas que a gente faz, né, em casa, a gente aproveita e se cuida um pouquinho melhor. Boa noite, meu bem. Como é que você tá? Boa Tudo bem por aí? noite. Eu vou bem, e você? Bom, hoje está melhor porque está um pouquinho mais aquecido, né? Aliás, vamos começar, né, a nossa resenha pelos assuntos ordinários que a gente sempre conversa quando a gente está conversando madrugada adentro, né? Como é que está o clima por aí? Porque aqui Canela Gramada é uma tristeza, a gente não sabe direito, né? A hora está muito frio, hoje fez um calorzinho à tarde, e aí agora à noite já está começando a dar uma esfriada de novo. Como é que estão as coisas aí, Itaquara? Paulo, eu não sei como é que é a tua turma lá no Nordeste. Acho que eles nunca tiveram nada parecido com o que a gente aqui tem as paredes derretendo, sabe? Aí em Canela deve ter também.
Mas aqui as Sim, paredes derretem, assim, a umidade. é muita umidade, muita umidade. Eu imagino. Mas fez um calorzinho hoje aí? Pouco, Pouquinho, pouco, né? Aqui ficou um pouquinho. pouquinho mais aquecido. No período da tarde deu. Eu tive que sair hoje à tarde porque eu tinha estágio, né? E aproveitei para comprar umas coisinhas que tava Sabe que se faltando eu aqui em tirar o casa. óculos, eu não enxergo quase nada, né? Então vai ter que ficar com esse reflexo aí mesmo. Então fica de óculos, que aí você consegue ver a minha pele melhor. Tua pele tá demais. E Ô, aí eu Paulo, tive que sair. Diga, tu meu viu bem, pode notícia falar. hoje sobre o Festival de Cinema aí em Gramado? Não, não vi. Que vai Aliás, eu sair, não sei se vai parece ser que vai sair adiado num ou formato diferente. é bem possível. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Eu acho que a palavra para essa pandemia que a gente está vivendo chama-se flexibilidade. Se a gente, de alguma forma, traz isso para si e, de alguma forma, compartilha com outras pessoas, eu acho que todo mundo sai ganhando com isso. O Festival Cinema de Gramado é um dos maiores eventos, né? Ele não pega nem a temporada de Natal Luz, que é a temporada maior que nós temos, né? E pega um pouquinho do finalzinho ou no meio ali da temporada de inverno. Então vem muita gente para cá. E é cultura pura, né, Gisela? Sim. Então, assim, são filmes nacionais que têm a possibilidade de, de serem exibidos e também filmes sul-americanos, né? Então, assim, cancelar talvez fosse uma coisa ruim. Eu realmente não tenho acompanhado, até em função do livro, eu tenho ficado um pouco alheio ao que está Ah, acontecendo. vamos falar mais tarde um pouquinho sobre Vamos esse falar um pouquinho livro. sobre o Eu livro, que eu tenho sei que uma você... pergunta muito especial para te fazer sobre esse livro. Tu não vai me escapar Eu dela, não. já estou imaginando. Aliás, deixa eu aproveitar que eu estava falando para dizer, eu tive que sair hoje por causa do estágio, né? E aí aproveitei para comprar algumas coisas aqui que estavam faltando aqui para casa, né? Aproveitei e comprei já 2 garrafas de vinho, porque aqueles que tu trouxe para mim já acabou, tá? Então pode repor, porque meu estoque está sem vinho. Eu adoro os vinhos que Ai, você com me esse dá. negócio de isolamento social, outro dia eu dei uma festinha aqui em casa. Eu e a minha filha Tá? mais nova. Deu até PT na causa, né? Mas foi em Nossa, casa, foi eu e a filha, então tá tudo certo. você está tomando o que hoje? Ah, eu tomei uma espumantezinha já, porque eu gosto de tomar de tardezinha, assim, quando eu chego, dar Sim. uma relaxada. Agora eu tô tomando uma Uhum. aguinha, Bom, é bom assim. A preparando o final de Gisela, semana. Tem trabalho da só- faculdade para fazer ainda. sim, imagino. Eu também estou bem corridinho esse fim de semana para entregar tudo que a gente já está praticamente no final do semestre, né? O pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Eu estou vendo algumas pessoas aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente está aqui batendo um papinho nessa sexta-feira à noite A minha para filha falar do um meio está pouquinho. se manifestando dizendo e eu, porque ela, mas é que ela não deu PT, ela não bebeu. Ela só Ela não documentou bebeu? tudo. Não, ela documentou, porque ela está se formando em direito e a danadinha fez prova documental sobre o PT da mãe. Depois quase morreram de rir, dizendo que viveram para ver isso, né? A mamãe dando PT. Mas é Que que o vamos juiz, combinar, tá tudo tão que o diferente juiz com essa pandemia, não é? Sim, claro, claro. O que os juízes não são obrigados a ver, né? PT da mãe como prova documental. Teve um momento que ela confiscou meu celular e disse: Mãe, para de ligar para as amigas, de mandar áudio, que o negócio está começando a ficar, tá passando vergonha já. Gente, o Pois pessoal que é, está né, na Paulo? Mas live, os sim, comportamentos estão claro. muito diferentes, né, com essa coisa toda que está acontecendo. Sim, A gente eu está concordo tendo total, que se reinventar. eu concordo totalmente com você. A gente vai bater um papinho sobre isso. O pessoal que está na live está dando boa noite aqui. Cirleia, minha prima querida, obrigado pela presença. Charles Nunes, meu irmão, meu grande amigo Gilberto. O Jorge está aqui também, a Manuela. Muita gente, que coisa boa, que bom que vocês estão aqui, fiquem com a gente, que a gente tem muito papinho bom para conversar um pouquinho com vocês, tá? Você vai Gisela, escrever um livro, ó, vou dizer para ela se aconselhar contigo aí. quem é que está dizendo? A Camila, Memórias de Minha Mãe. Quem vai escrever a sua história sou eu,
tá? Você vai ser uma biografia não autorizada. Vocês que lutem aí, né? Vocês que lutem. Se quiser lutar, vocês que lutem. Gisela, a gente está vivendo um momento bem extraordinário na vida de todo mundo, né? Coronavírus, desde 2019, precisamente em dezembro, ele causou pânico e até hoje está causando pânico em todo o mundo, porque é um vírus novo, a ciência não tem nenhum tipo de antídoto, é um vírus que transmite com muita facilidade, aparentemente é inofensivo, mas tem matado muita gente. Já são milhões de pessoas que têm morrido no mundo inteiro por causa desse vírus. Deixa eu começar o nosso papinho inteligente perguntando: como é que está a situação aí na tua cidade? Como é que está o poder público? Como é que está a questão dos casos? Como é que está a sociedade? Como é que a galera tem reagido a tudo isso? Mas antes disso, aproveitando que já temos aqui uma galera já conosco na live, deixa eu apresentar a Gisela. Eu estava esperando o pessoal entrar para poder apresentar você devidamente. A Gisela é uma grande amiga minha, tá? Uma amiga muito querida, que mora em Taquara. Ela é psicóloga em formação, assim como eu. Nós compartilhamos algumas disciplinas durante a formação em psicologia. É esteticista. Ela faz um monte de coisas, na verdade. E, acima de tudo isso, me deu a honra de ser uma crítica literária do meu livro. Que para mim foi um prazer ter a sua crítica. E nós passamos madrugada adentro discutindo todos os pormenores do meu livro. Devidamente apresentada, me responda, como é que estão as coisas por aí? Então, Paulo, em relação ao posicionamento aqui das autoridades e do governo aqui, particularmente do município, eu sinceramente eu vou me abster de maiores comentários para não gerar polêmica. Mas o que a gente vê? Qual é que é a minha percepção? As lojas estão com as portas abertas, porém com aquelas fitas, né? Porque teoricamente a nossa bandeira aqui é vermelha. Sim. Mas eu acho que não foge muito do padrão hoje da maioria das cidades aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu precisei fazer um serviço aí, cheguei numa empresa de serviços que estava lá com a fita, com isolamento, e daí a dona veio conversar comigo, a proprietária veio conversar comigo, e daí ela disse a seguinte frase: o comércio e a prestação de serviço está pagando a conta da ignorância e da teimosia da população. E essa frase, assim, me chamou a atenção. Porque o que a gente vê daí na rua? Gente caminhando com máscara pendurada na orelha, gente caminhando com máscara fazendo o apoio do queixo, da papada, né? Uhum. Gente com máscara na mão, famílias inteiras entrando no supermercado. E eu percebo, assim, que, de um modo geral, a população, principalmente da América Latina, mas principalmente aqui, até falando mais do nosso país, tem muita dificuldade em seguir regra. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, quando eu saio do edifício da minha filha, que eu vou todos os dias para a casa dela, eu estou fazendo o meu isolamento direitinho. Eu saio da minha casa, vou para a casa da filha cuidar dos netos, daí volto para minha casa e supermercado uma vez por semana. Quando eu chego no edifício da minha filha, o que eu vejo? Pessoas descendo o elevador sem máscara, e tem lá a plaquinha na parede. Porque é lei, é ordem do governo, tem uma questão de condomínio, uma convenção de condomínio, e a dificuldade que as pessoas têm de seguir regra. E daí hoje me sai essa frase da dona de um negócio pequeno que está sofrendo com as consequências dessa paralisação, desse isolamento, e ela largou essa frase e eu fiquei pensando, é verdade, eu sou obrigada a concordar com ela. Porque se a gente conseguisse seguir as regras básicas, assim, do isolamento, é seguir regra, né? Eu acho que não cabe a mim discutir o que uma autoridade no assunto está propondo. Se o cara que estuda sobre infectologia,
virologia, ele está dizendo que é assim que se propaga, ou é assim que se defende dessa pandemia. Não sou eu que estudo psicologia, que estudei estética, que tenho que ir lá e contestar. Uhum. Essa é a minha maneira de pensar. Então, assim, se o cara que entende está dizendo como deve ser feito, e eu não sou a favor aqui de calar e a gente ser vaquinha de presépio, não é isso. Eu acho, Sim, eu sou uma pessoa que defende por demais a livre expressão, a contestação, a crítica, mas você tem que saber um pouquinho do que está falando. Né? Então, quando tem regra e alguém estudou sobre essas regras, seria muito mais fácil para todo mundo se pudesse segui-las. sim. Facilitaria a vida de todo mundo, né? Essa é a minha opinião. Então, assim, Você como está sabe, aqui, está como está mais ou menos o estado todo, assim, né? sim, sim. E a gente não pode deixar de considerar que o estado do Rio Grande do Sul foi um dos menos afetados comparado aos outros, porque o vírus Até chegou por aqui então, bem tarde. Até então, estava tudo mais ou menos bem, a gente estava com bandeira amarela, as pessoas tinham uma certa liberdade para poder agir e tal. O governador, de alguma forma, o Eduardo Leite, sofreu uma certa pressão, inclusive dos grupos do empresariado em si, nesse sentido, né? Porque ele tinha que manter as coisas fechadas, né? O comércio, as empresas, e isso de alguma forma gera um impacto na vida financeira do próprio estado, das cidades, e como você muito bem disse, do microempresário, daquele cara que tem uma loja pequena, daquela pessoa que tem um serviço de freelancer, e isso de alguma forma afetou um pouco tudo isso. Você falava de uma coisa bem interessante que eu lembrava aqui. Isso de alguma forma é meio que uma tendência. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, ou já chegou a fazer alguma reflexão sobre isso. Mas a gente hoje em dia está meio que com uma tendência muito de dar opiniões sobre coisas que a gente não sabe. Eu sei que a política, de alguma forma, favorece para isso. Todo mundo hoje em dia tem uma opinião sobre isso. Dentro de alguma esfera, isso é bom. Mas quando você passa a emitir uma opinião que contesta uma autoridade no assunto, isso acaba se transformando em uma coisa muito complicada. As redes sociais, por exemplo, favorecem muito para que as pessoas, de alguma forma, tenham opiniões sobre tudo. Mas existe uma pessoa que estudou direito, existe uma pessoa que estudou psicologia, existe uma pessoa que fez ciências sociais, existe uma pessoa que fez infectologia, que de alguma forma ele tem mais autoridade para falar sobre nós. Não é um pouco complicado essa coisa da gente ir contra pessoas que falam em nome de uma ciência comprovada depois de passar tantos anos estudando? Você não considera isso uma tendência hoje dessa sociedade pós-moderna? Será que as pessoas não estão confundindo um pouco essa coisa de vivermos em um regime democrático com a estupidez de você dar uma opinião sobre uma coisa que você não sabe? tendência ou ignorância? Complicado, né? Bem complicado, Paulo. Assim, tendência, eu acho que não é uma tendência, não. Eu acho que é teimosia, acho que é ignorância e eu acho que a abertura das mídias, o livre acesso democrático, ele faz isso. Então, se a gente tem. Sabe que essa semana, abrindo um parênteses, essa semana eu estava ouvindo uma live do. Meu Deus, agora fugiu o nome dele. Do Daqui a Miguel pouco eu lembro o Falabella, nome. que você comentou? Miguel Falabella. Isso, queridíssimo Miguel Falabella. Maravilhoso, Eu maravilhoso. adoro ele. E ele faz live assim, ó. Ele pega, liga antes de dormir, porque ele dorme cedo, ele não bebe álcool. E daí ele tá lá na cama dele, encostado na cabeceira da cama, com a blusinha de pijama, de camiseta. E daí ele conversa um pouquinho com os fãs. Tem mais ou menos umas 1.500 pessoas que assistem a live dele. Eu sou uma Olha que bom. delas. E dessa semana ele disse uma coisa assim, ó. Se você ouve merda, assiste merda, o que você vai pensar? O que você vai falar? Em que contexto você está se inserindo?
né? Então, assim, ele estava, na verdade, fazendo uma provocação com algumas pessoas que estavam instigando ele a começar a falar bobagem e tal. E ele não perdeu a linha, né? E o que eu entendo disso, assim, se a gente tem uma população que busca ler mais, que escolhe melhor os seus programas de TV, que faz uma boa seleção do que está disposto a ouvir, nós podemos entrar aí num assunto em seguida, que é o quanto está exposto, o quanto está se falando nas mídias sobre a violência contra a mulher. Mas, assim, começa pelas músicas que está se ouvindo, até o próprio sertanejo universitário que está tão em alta, tem músicas extremamente machistas, né? Então eu acho que não é tanto uma tendência a dizer o que quer e a desafiar. Oi, desculpa. O funk também tem uma letra muito degradante no que tange a mulher, né? Muito, muito. Mas, então, assim, não considero que seja uma tendência, considero mais uma escolha, porque você não sofre dessa tendência, né? Por exemplo. E acho que não é uma tendência, é uma escolha, e a democracia faz isso. Né? A cultura e a democracia por si faz isso. E eu sou muito defensora da democracia, mas tem dessas coisas, né? A gente, às vezes, evolui mais rápido em alguns âmbitos, em outros nem tanto, em função da democracia, né? Mas eu ainda considero que é o melhor caminho, sem dúvida, é a democracia. Mas não acho que é uma tendência, não. Agora, o povo brasileiro é muito criativo, além de ser teimoso e desafiante, é muito meme engraçado, muita. Essa coisa de tendência, o que eu acho que é tendência, e daí nós vamos entrar, vamos sair um pouco desse negócio. O que tu acha do tal do vai passar, que tinha aquela onda do vai passar no início da pandemia? Só que aquele era um negócio que me revoltava um pouco, assim. Tal do vai passar. Que mané vai passar o quê? Não sabe quando vai passar. Não sabe o que vai passar. A gente nem tem noção de que tamanho que é isso. Então, assim, vai passar, me incomodou um pouco. O novo normal. Você sabe o que é o novo normal? Tu sabe o que é o novo normal? Ninguém sabe ainda o que é o novo normal, porque não se tornou normal. Cada dia é uma coisa, um dia é bandeira amarela, outro dia é bandeira preta, outro dia é bandeira vermelha. As aulas vão começar em agosto, não vão começar em agosto, daí não, nós vamos voltar a abrir as portas do comércio, não vamos voltar. Onde é que tem normal nisso? Outro dia uma amiga botou um texto no Instagram e me chama muito a atenção pessoas que nunca falam, nunca se manifestam, assim, abertamente, daqui a pouco despenca um textão no Instagram. Sim. E daí eu fui ler. E ela, lá no início da pandemia, ela falava sobre o novo normal. E eu fui ler o que ela tinha para dizer, até se ela estiver aí nos assistindo, ela vai se identificar. E, obviamente, eu não vou... Ó, Mariana, querida, vai passar, pegar nojo, isso aí. E essa amiga do Instagram, ela falou um pouco sobre o novo normal. E a gente não tem noção do novo normal, nem do vai passar, enquanto de fato não passar ou de fato não se tornar normal. E hoje, infelizmente, não tem nada de normal, né? Tanto que a gente tem ainda opiniões muito divididas. Eu tenho amigas muito próximas e muito esclarecidas que têm uma opinião completamente diferente da minha. E eu nem ouso a dizer aqui quem é que está mais com a razão ou não, porque não se sabe o que é o normal, qual é o novo normal, não é? É até um pouco esquisito nesse momento a gente ter uma coisa assim muito certa, muito rígida do que é esse novo normal, de que isso vai passar. Aguinha, viu? Porque todos nós estamos aqui meio que sem saber direito como é que tudo isso vai acontecer, né? Você falava de uma coisa interessante, até fiz uma anotação aqui, porque eu tenho um hábito de ficar escrevendo, né, as coisas que vêm à cabeça. Você falava que você não acredita muito nessa tendência, né? O sociólogo Humberto Eco, que infelizmente não está mais no meio de nós,
é uma pessoa assim, que eu admiro bastante. Sinal, já li vários livros dele e recentemente li O Cemitério de Praga, que é fantástico. Ele faz assim, uma explanação muito boa. E como ele é sociólogo, ele trabalha questões da sociedade, né? Em um determinado momento, Humberto Eco disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E ele foi muito criticado por ter dito isso. As pessoas não entendem muito o que o Eco estava querendo dizer quando ele disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Não é que o Eco era uma pessoa antidemocrática, não é que o Eco era um intelectual elitista que não queria dar voz às pessoas. Ele estava justamente trabalhando isso que você e eu estamos conversando. Ele estava dizendo que quando você não é doutor, quando você não tem autoridade para falar sobre alguma coisa, você não deveria dizer nada sobre aquilo. Porque você não pode falar de transtorno mental sem você ter feito um curso de psicologia e ter passado 5 anos com a bunda sentada na cadeira, escutando sobre transtorno mental. Então, o que ele estava querendo dizer é que existe uma diferença entre aquilo que é uma opinião sobre aquilo que é da vida pública das pessoas, entre aquilo que realmente é uma opinião baseada na ciência. E as redes sociais, de alguma forma, elas proliferam muito a possibilidade das pessoas dizerem qualquer coisa. E aqui eu puxo o que você falava sobre o Falabella, que, por sinal, é um artista que eu admiro bastante. Ele diz, o Falabella sempre tem essa coisa, né? As pessoas do Brasil não leem, as pessoas do Brasil não se informam, as pessoas do Brasil vivem uma vida de boiada, então Maria vai e as outras vão atrás. E o Falabella defende essa coisa de, por favor, estude, seja inteligente, vá atrás do seu caminho, faça você mesmo o seu caminho. Né? O Falabella defende um tipo de liberdade intelectual e até emocional que de alguma forma rompe com esse ciclo de pessoas alienadas que reproduzem as merdas que escutam a vida inteira. Né? Você falou de uma coisa bem interessante, que por sinal estava nos assuntos para a gente conversar. Esse período de pandemia está todo mundo em casa. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais maltrata as mulheres em diversos sentidos. Mas vamos nos deter entre as diversas violências contra as mulheres na física. Tem aumentado o número de mulheres que são agredidas, espancadas, humilhadas por seus maridos, justamente por estarem dentro de casa. Recentemente eu vi um vídeo no Instagram de uma mulher que estava conversando com uma amiga, fez um sinal para poder pedir ajuda para a amiga porque estava sendo agredida pelo marido. É uma realidade muito complexa e muito triste. Você, como mulher e como profissional da psicologia, como é que você enxerga esse cenário que a gente está vivendo? Pois é, Paulo, na verdade, o confinamento, ele acaba trazendo essas mazelas, essas sequelas, né? A gente pode tanto apontar alguns benefícios, poderia estar se falando numa aproximação familiar, ou eu tô podendo nesse momento rever questões pessoais, organizando projetos, mas também acontece em muitos lares, isso que a gente está vendo como notícia quase que a todo momento, que é o aumento da violência, né? Eu acho que isso já é uma coisa presente no cotidiano de muitos lares no nosso país. Só agora, só vem aumentar com essa questão do isolamento social. As pessoas não estão podendo, os maridos não estão podendo extravasar, ou ir beber no boteco, ou jogar sua sinuca, ou sei lá eu o que mais, né? Eu tenho uma filha que ama sinuca. Não estou falando mal da sinuca. Eu também gosto de sinuca, tá? Faz tempo que eu não jogo, mas quando era Abrindo adolescente eu jogava parênteses de mais. novo, né? Já que é conversa de amigo, abrindo parênteses de novo. A danadinha comprou uma mesa de sinuca, porque ela ia surtar de não poder sair com os amigos. Ela comprou uma mesa de sinuca para usar na pandemia, tá? Ela chega em Você com casa, certeza está falando da Luísa. da Luísa.
Bate uma bolinha com a Cara, irmã, porque estão as duas confinadas lá, né? De vez em quando o pai vai lá visitar, bate uma bolinha na sinuca também, e assim elas vão levando. Fechando parênteses da sinuca. Uma coisa que eu particularmente me preocupo muito, não só com a violência contra a mulher, mas a violência de um modo geral dentro das casas, e isso se reflete muito contra as crianças também. Porque na TV, nos noticiários, nos jornais, enfim, a gente vê muito falando do aumento da violência vivido por mulheres. Tem farmácias que estão com campanha de bota um X no batom, na mão, né, para fazer sinal e tal. Tem umas ideias, umas iniciativas bem bacanas. Mas eu me preocupo, sinceramente, eu me preocupo mais é com as crianças que estão nessas casas. Porque mesmo que elas não sejam vítimas diretas desta violência, elas são indiretas, porque ninguém passa manso e ileso de ver uma agressão, né, do pai contra a mãe, ou de um filho mais velho contra a mãe, porque não é só o marido que bate, tem o filho adulto, o filho adolescente, que pode ser agressivo e que bate também, né? Ou, enfim. Então eu me preocupo muito e que eu acho que se fala pouco é dessas crianças que estão dentro dessas casas, né? Porque um adulto ele ainda percebe, ele sabe, por mais difícil que seja para essas mulheres, que tem um medo muito grande de se expressar, tem um medo muito grande de pedir ajuda. A gente que estuda sobre isso, a gente sabe que a maior causa é porque muitas não sabem para onde ir, como sobreviver, o que fazer da sua vida. Consideram que a melhor opção ainda é ter aquele agressor, né, como mantenedor daquela família. Mas e as crianças que presenciam e que muitas vezes são até vítimas diretas também, né? A gente não ouve muito falar sobre isso, né? E isso é uma e coisa que me com preocupa. certeza essas crianças trarão sequelas, como a gente estuda isso muito, né? O âmbito familiar, dependendo de como ele se manifeste na vida das pessoas e do próprio núcleo familiar, ele pode ser causador de muitos traumas, de muitos problemas psicológicos, inclusive no futuro, né? Eu ficava fazendo essa reflexão aqui, quando você falava sobre quantas crianças às vezes trazem consigo as marcas dos abusos que veem os seus pais cometerem contra as suas mães, por exemplo. E são situações bem complexas, né? Quem é que vai medir o que realmente causa na cabeça, no coração, no sentimento, na emoção, na psique de um ser humano adulto, aquilo que os olhos dele viram quando ele era uma adolescente ou uma criança e tal. Certa vez, enquanto a gente discutia sobre esses assuntos de violência, eu lembro que eu fiz um comentário em sala de aula dizendo que eu achava que a figura masculina, e agora eu estou me referindo a nós homens, que a figura masculina era promotora de muita violência. Isso tem a ver com a cultura machista que o Ocidente vive ou sempre viveu? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Embora também a gente conheça que tem a estatística por trás disso também, né? A gente tem ainda o homem estatisticamente na prevalência como sendo o agressor, né? Então, acho que daí não sei te dizer se isso seria cultural ou não. A gente pode pensar bastante sobre isso. Eu acho que tem N fatores culturais, tem a pobreza, tem a questão de raça, tem questões de gênero, muitas vezes envolvido aí, né, a violência que parte por questões dessas todas, mas estatisticamente, sim, o homem é o principal agressor na maioria das vezes, né? Acho que sim. Sim. Fazendo uma reflexão sobre isso, a gente percebe, eu particularmente tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu acho que a cultura machista favorece para isso. Você sabe, até dando um spoiler, que daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho sobre o meu livro,
Eu tenho um interesse muito grande de futuramente ou escrever um ensaio literário ou até mesmo um romance, falando sobre esse convite que nós homens estamos tendo hoje para mudarmos a forma de pensarmos. Se nós fizermos uma análise do que está acontecendo na sociedade hoje, a gente vai ver que a figura masculina machista, né, que algumas feministas chamam de o hétero escroto, né, ele está sendo convidado a mudar. A gente vê aí casais que estão na internet brigando, mulheres expondo relacionamentos abusivos, né, que sofreram durante anos. Estamos falando de homens que enganam, que mentem, que traem. Estamos falando de homens que espancam, que matam. Isso sem contar a forma trágica, né, aqueles que chegam até as vias de fato de mandar matar ou matar e dar a carne da sua namorada para os cães comerem. Como Que infelizmente nós absurdo, né? tivemos um caso como esse no Brasil. É óbvio que as pessoas estão mais em casa, como você comentou, né? E tudo isso de alguma forma aflora, esse temperamento fica um pouco mais forte com relação a isso. A gente, enquanto profissional da psicologia, não seria errado pensar que muita gente deve estar lidando com seus conflitos de uma forma extrema, né, durante essa pandemia. E agora eu estou me referindo a quem tem hiperatividade, quem tem TAG, quem tem depressão, ou qualquer outro transtorno mental que de alguma forma Autismo. afete. Você imagina um autista que está impedido de sair para poder... Eu tenho uma amiga que tem um filho autista e ela me relatou, assim, mais ou menos com um mês de isolamento social, ela me relatou essa dificuldade. Ela disse, Giza, ficar preso dentro de casa com fulaninho, que eu não vou citar nomes por óbvio, ela disse, é de uma dificuldade, porque a criança que tem algum déficit, alguma peculiaridade, ela não, a criança por si só, por ser criança, por ser saudável, ela já demora um pouco para compreender, né? Agora, uma criança que tem algum déficit, algum prejuízo cognitivo, é muito mais difícil. Então, lidar com isso é bem complicado. A gente pensa que para a gente está difícil porque está em isolamento, porque está tendo prejuízo financeiro, mas tem coisa muito pior por aí. E lidar com essas crianças, com essas dificuldades, é bem complicado. Precisa ter suporte, precisa ter terapia, precisa contar com uma rede de apoio importante. Eu só queria trazer de volta aqui rapidinho, Paulo, o comentário da Mariana, que ela fala ali, Ah, está falando sobre a violência ainda, ela coloca, imagina a hora da lição de casa, dependendo como está sendo esse momento, é o tipo de relação que a criança terá com o estudo. Pois é, as coisas ficam bem confusas daí, né? Porque é violência, eu tenho que fazer o tema de casa, mas eu tô vendo o pai bater na mãe, aquela coisa louca. E consumo de álcool aumentou muito, com né? certeza aumentou bastante, né? Quem já tem algum tipo de problema, né? Os alcoolistas são aquelas pessoas, né, que têm uma tendência ou genética ou uma predisposição genética ou desenvolveram esse vício ao longo da vida, trancado dentro de uma casa, sem trabalho, com contas para pagar, o álcool se apresenta como um refúgio. E É. isso é um problema. Assim como pessoas que de alguma forma, Gisela, passam por um agravamento no seu quadro depressivo. Nós sabemos que a depressão é a doença do século, né? A gente estuda isso muito em psicologia. A psicologia, de alguma forma, tem oferecido suporte, inclusive gratuito, para algumas pessoas que querem Bastante. fazer terapia online. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha terapia através dos estudos do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Eu fiz um acolhimento pelo CESEP na FACAT por 3 semanas, e depois ela já me encaminhou para esse Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, onde eu tenho uma vez por semana um contato com uma psicanalista, onde eu faço a minha terapia, eu continuo a minha terapia, porque ser um profissional a gente precisa se tratar também. Mas é uma situação muito complicada, né? Quem não tem esses recursos, quem já tem um quadro depressivo, essa pandemia ficou bem complicado para quem já É a está um pouquinho. maioria, né? É a realidade da maioria, né, da população.
não ter acesso a isso, infelizmente, né, Paulo? E daí eu acho que cabe a nós também, como futuros psicólogos, pensar um pouquinho sobre isso e de que forma a gente pode colaborar para ampliar essa rede de apoio para quem não tem condição de pagar, né? E, e eu penso que não só, a gente não precisa pensar, se limitar a pensar somente em, eu vou disponibilizar tantos atendimentos por semana de forma gratuita, mas daqui a pouco partir para algum tipo de intervenção junto às autoridades, com projeto de lei, com insistência junto do poder público, de como melhorar esse apoio de forma gratuita, né? Porque hoje a gente tem alguns centros que fazem esse tipo de apoio. O próprio posto de saúde tem atendimento de alguma forma psicológico, apesar de ser bastante limitado. A gente tem CRAS, tem outras entidades aí que auxiliam, mas é muito limitado o número de atendimentos, é muito limitado no horário, e a gente sabe que a gente não tem horário para ter uma crise, para ter um surto, para ter um estado de humor deprimido, né? Muitas vezes tem aumentado o número de suicídios. Essa semana foi notícia aqui na região, um senhor jovem ainda que pulou de uma passarela aqui, em cima de um caminhão, isso há poucos dias atrás. E assim tá cheio. Então, assim, eu acho que a gente, como futuro psicólogo, também tem que pensar qual é o nosso papel dentro da sociedade, como que a gente pode contribuir para melhorar essa situação no futuro. E eu acho que vai muito além da gente disponibilizar uma parte da agenda para atendimento gratuito, para aquele que não tem condição. Porque eu acho que, assim como ir fazer uma consulta de rotina para ver como é que está a pressão, ou a mulher para consultar anualmente um ginecologista, as pessoas deveriam ter acesso às suas terapias também. Isso é saúde mental, deveria ser preocupação de saúde pública. Isso deveria estar inserido num bom programa de saúde pública, a saúde mental. Né? Até porque esse momento que a gente vive, né, agora falando desse momento histórico, né, que nós, enquanto profissionais e também os próprios sociólogos chamam de pós-modernidade, né? É um momento muito difuso, porque na modernidade, se a gente fizer uma comparação, na modernidade nós tínhamos as coisas muito rígidas. Então a família era muito rígida, nós tínhamos a influência da igreja muito forte, das religiões, as filosofias eram muito bem definidas. Então a gente era conduzido desde criança a pensar, a refletir, a fazer aquilo que era dito para a gente. Agora na pós-modernidade a coisa mudou. A regra é outra. Você vai escolher qual é o seu caminho. Você vai soltar a mãe, agora eu vou usar um termo bem psicanalítico, você vai soltar a mão de todos os pais que seguram você e você mesmo vai caminhar. E você vai descobrir qual é o seu caminho. E nós não temos um histórico de preparação para isso. Então deixar as pessoas livres para que elas façam o que elas querem, do jeito que elas querem, como elas querem, com quem elas querem, e deixar as pessoas livres para tomar decisões significa que, de alguma forma, você dá a possibilidade ao outro de errar. Mas é um erro assertivo. Porque a partir do momento que você toma as rédeas da sua vida, conduz a sua vida, e você mesmo determina para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, quando você de alguma forma exclui essas influências que vêm de fora, isso facilita muito para que você seja promotor da sua própria vida e você arque com as consequências de tudo dar certo ou não. Esse é o período da pós-modernidade, esse é o período que nós estamos vivendo, onde as pessoas são convidadas a administrarem a sua vida, a soltarem as mãos do pai, da mãe, agora eu estou falando num termo psicanalítico, que você entende muito bem, do pai e da mãe e administrar a sua própria vida. E tudo isso, de alguma forma, converge para uma libertação emocional e psíquica muito forte. Só que a gente sabe que existem pessoas que não têm isso. E você e eu sabemos que a terapia ajuda muito para que você seja senhor e senhora da sua vida.
E é uma pena que os governos, e agora eu não falo só do Brasil, é uma pena que os governos não tenham ainda descoberto que oferecer terapia para as pessoas, inclusive gratuita para quem não tem condições de pagar 80, 90, 100, 120, 300 reais a hora de uma terapia, é uma forma de construir pessoas cidadãs que reconhecem os seus direitos e reconhecem os seus deveres. Estou errado, meu bem? Não só cidadãs, tu tá certíssimo, e não é só cidadãs, mas donas do seu destino no sentido de prosperar, de proporcionar que o seu pequeno sistema, sua família, o seu ambiente de trabalho, proporcionar saúde nesses ambientes. Eu vou te mostrar hoje, eu me dei o trabalho hoje de mandar imprimir uma gravura. Eu tenho salva ela há bastante tempo, porque eu acho que ela reflete muito o que é o processo terapêutico. Eu fui lá, me dei o trabalho de imprimir para mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Consegue ver bem? Estou vendo. Estou vendo a psicóloga regando uma plantinha. Que imagem. Tá aqui. O pobre coitado, nós, né, viventes, cheios de problemas, com uma tempestade. E o que o terapeuta faz? Ele recolhe isso singelamente, idosa, o que ele vai devolver regando a plantinha, né? Do pobre, do réis mortais que somos, né? Eu faço terapia ininterrupta há mais de 6 anos já. Já tinha feito antes, daí parei, daí faço há 6 anos. E depois, quando a gente se forma, a gente tem que continuar com a terapia, a gente faz supervisão, não é? Porque para a gente ajudar alguém, a gente precisa estar bem, e a terapia favorece isso para a gente. Você tinha comentado... Pode falar, meu bem, desculpa. E a terapia, ela vai muito além de nós. Ela nos transforma a ponto da gente modificar o ambiente onde a gente está inserido. Então, assim, eu vou ser uma pessoa muito melhor para minha família, e não só no sentido de poder ajudá-los a se desenvolver, porque isso eles devem fazer terapia para que cada um se desenvolva. Mas eu vou ser uma pessoa saudável, inserida num ambiente, eu contribuo para esse ambiente saudável. Assim vai ser no meio da minha família, assim vai ser inserida no meu ambiente de trabalho, assim vai ser na minha relação com os meus amigos. Olha o que eu tenho de amiga doida, que não se trata. Só vejo a hora de me formar para botar essa mulherada tudo para dentro do meu consultório. Você não tem noção do que tem de gente doida. Eu adoro observar isso tudo, que eu fico pensando, tudo paciente pro meu consultório depois, não é? Aquelas que eu já tenho certa intimidade, não posso atender, eu vou mandar para você, hein? E você está sempre ladeada de mulheres, né? Porque você é esteticista, né? E você também adora cozinhar. Eu tive o prazer de estar na sua casa há algumas semanas e vi o amor que você tem pela cozinha, os pratos deliciosos que você faz, né? E de alguma forma as mulheres estão ali muito próximas a você, né? Seja no convívio familiar, seja também no seu próprio ofício, que você é esteticista, né? Então, de alguma forma, você já vai puxando todas elas para levar para a terapia futuramente. Algumas já dizem até para eu acrescentar no valor do serviço o tempo dedicado à terapia, né? Eu disse, não, por enquanto eu não posso ainda cobrar por isso. Mariana, tu é uma doidinha que eu amo. Continue sempre assim. Gisela, a gente tá se aproximando do final da nossa live. Você tinha me dito que queria fazer uma pergunta para mim. Ah, então. Me conta. É sobre o livro? É sobre o livro. Você vai contar um pouquinho do livro, não vai? Vai dar uma palhinha, né? Conversar. Sem dar spoiler, vai dar uma palhinha. Dê a sua palhinha que eu já faço a pergunta. Não. Tu que disse que queria fazer uma pergunta, então tu faz a pergunta e eu dou a palhinha. Vou até fumar um cigarro nessa história. Eu já sei que depois, eu quero saber o seguinte. Eu escutei uma história
que vai rolar uma compra de uma calcinha pink na Victoria's Secret. Você sabe que eu me divirto tanto com os meus E eu não personagens. Eu li acho isso que no teu assim, livro. Eu quero saber aonde isso vai aparecer. você sabe que eu me divirto tanto com os meus personagens que assim, para mim é um prazer, porque na verdade assim, eu escrevo desde criança, né? Desde que eu me entendo por gente, essa coisa de juntar uma palavra com uma outra e construir uma ideia sempre foi uma coisa que me deu muito tesão, muito prazer, né? É claro que há momentos na vida em que a gente, de alguma forma, pratica mais isso, né? Mas, sim, agora eu vou responder sua pergunta. Sim, vai rolar a compra de uma calcinha pink na Victoria's Secrets, porque eu estou pensando seriamente em escrever o segundo livro como continuação da história Meu Irmão e Eu. E Muito bem. eu já vou abrir o primeiro capítulo assim com uma cena tórrida de sexo. Para quem tá na live que não está contextualizado, deixa eu contextualizar, tá? Eu estou publicando um Vá livro, com tá? calma. Não vou dar spoiler para ninguém. Eu estou publicando um livro, tá? É um romance erótico que vai estar disponível para venda. Na verdade, já está disponível para venda, está em pré-venda da Amazon, tá? Mas oficialmente vai ser entregue até o dia 31 desse mês de julho. E é um livro que tem uma história muito bacana, que a gente até faz a distinção, né, Gisela, do que é um romance erótico e o que é um romance pornográfico, né? E você sabe de uma coisa, eu já vou começar fazendo uma observação. Você sabe que eu até me surpreendi com a repercussão desse livro. Eu não Que ótimo. imaginava que isso fosse mobilizar tanta gente. Gisela, a quantidade de pessoas que entraram em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, interessadas em saber da história, como é que isso funciona, por que o título Meu Irmão e Eu causa muita curiosidade, né? Se era autobiográfico ou não, se tinha alguma coisa da minha vida no livro e tal. Eu disse, não, gente, não tem nada do meu livro, é um romance ficcional, né? Inspirado livremente em uma história real, tá? Isso é fato, tá? Que não é a sua. Que não é a minha, tá? Para deixar claro para as pessoas. E assim, a gente percebe muito como ainda existe um preconceito muito grande com relação ao sexo. Como falar de sexo e de como trazer à tona as realidades do sexo ainda causa muita estranheza para muitas pessoas, né? O que de alguma forma não é ruim, porque o sexo é uma necessidade biológica que faz parte da vida das pessoas. Você sabe que existe uma autora que eu acompanho, a Nana Palvoli, que por sinal é assim uma best-seller de romances eróticos aqui no Brasil, e ela deu uma entrevista onde ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse: eu vou abrir a porta do quarto. Todos os romances, sempre quando chega na hora do amor, do tesão, do desejo, eles fecham a porta do quarto. Eu não. Eu vou abrir a porta do quarto e vou dizer o que acontece lá dentro, né? Meu Respondendo a bem, sua eu pergunta, li e você não abriu, você escancarou. cancarei, porque os A do personagens quarto, estão do imersos. banheiro, a da piscina. Os personagens estão imersos em um universo do submundo do sexo, da violência, do trauma psicológico, né? Você sabe que esses dias um dos revisores do livro disse uma coisa interessante, disse: eu não entendo como você conseguiu fazer um romance que tenha ação, suspense, erotismo, trauma psicológico e ainda tem um pouco de terror, tudo em um livro só. Tem violência e tem humor. E tem humor. Por exemplo, no final do capítulo 3, nossa, eu dei gargalhadas. Assim, é muito divertido, porque o personagem entra dentro daquela história e a gente percebe que, ou seja, é um livro muito bom, né? Aproveitando que o pessoal está aqui, já aproveito para que as pessoas conheçam esse trabalho, que é fruto de 10 anos de pesquisa, é importante dizer isso, e fruto de 4 anos de escrita. Há 4 anos eu escrevo esse livro, né?
E daí, graças à Mas pandemia, pôde concluí-lo. né? Se eu tiver, porque a gente trabalha muito como escritor, né? Eu passo madrugadas assim adentro, escrevendo, revisando, fazendo muitas coisas, né? Gisela, eu quero agradecer a você pelo seu tempo. Você é uma querida por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para bater um papo com a gente. Nós temos 2 minutinhos antes do Instagram encerrar a nossa live, porque são só 60 minutos. E eu queria muito que você fizesse os seus agradecimentos. Quero agradecer também a todo o pessoal que esteve conosco durante todo esse tempo na live, que acompanhou. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, para que as pessoas possam também acompanhar depois. Meu bem, obrigado. Te amo de paixão. Obrigado pelo seu tempo. Você é uma querida. E, por favor, manda mais um para minha casa, porque já acabou aquilo que você mandou. Olha o Danley aqui mandando Folgado, mensagem né? para nós. Folgado, né? Folgado, né? Então, obrigado pelo convite, adorei conversar contigo por aqui. A gente se fala praticamente todos os dias, não é? E essa pele maravilhosa, essa voz maravilhosa, esse carinho. E obrigada, vamos fazer mais vezes, adorei. É a minha estreia pública. Olha que bom. Que bom que É, você estreou comigo, que eu também estou estreando bom. agora no Instagram. Obrigada a Então, quem assim, participou, quem interagiu. Um dia eu vou te eu que levar agradeço. para conhecer a Mari. Já te falei dela. Ah, sim, você me falou, a gente vai Já te conhecê-la. falei dela. Pessoal que está na live, que está entrando agora, a gente está finalizando. Muito obrigado Como é pelo que é o tempo nome de da tua mãe? vocês. Maroni, minha mãe fez um Instagram para acompanhar a live, você acredita? Gente, achei aquilo de uma fofura, de uma fofura. Muito Beijo querida para minha mãe. ela. Eu ainda vou lá conhecê-la pessoalmente. Vai Você sim. me disse que vai me levar, né? Eu Eu vou, vou sim, cobrar, quando eu for hein? de férias para lá, quando eu for de férias para lá, com certeza eu vou levar. Gente, obrigado, tá? Eu agradeço a vocês. A live vai ficar salva e a gente volta a aparecer por aqui em outro momento para bater um papinho, tá? Gisela, beijo no coração, meu bem. Beijo. Beijo para você. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite para vocês, boa noite para todos e a gente se vê por aqui. Até mais.